Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Eu sou o evangelista Reginaldo Dutra e esse dia é um dia especial, né? E é um dia em que os cristãos lembram ou relembram, deve lembrar todos os dias, não pode ser somente hoje. Não pode chorar pelo sofrimento de Cristo somente hoje, né? Embora assistir o vídeo, né, Paixão de Cristo, é muito bom, tá? Eu assisto sempre, nem só numa sexta-feira da Paixão, mas eu assisto sempre, de vez em quando, para a gente estar a par do sofrimento de Cristo, né? Tem outros vídeos também, e eu vou deixar o link para você, outros vídeos, filmes a respeito de Jesus que são importantes, né? Mas nada é mais importante do que o que está relatado na Bíblia Sagrada, né? Nada é mais importante do que o que está na Bíblia Sagrada. Então eu quero compartilhar com vocês 10 fases do sofrimento de Cristo. 10 fases do sofrimento de Cristo. A gente sabe que o ministério de Jesus, ele começou pós o seu batismo, né? Ali aos 30 anos de idade aproximadamente, João fala, e os evangelistas narram ali que ele tinha cerca de 30 anos, quase 30 anos, quando foi batizado, iniciando assim o seu ministério, né? Algumas pessoas falam de milagres antes, mas o Evangelho de João fala que ele principiou seus milagres, iniciou seus milagres nas bodas de Caná, foi onde ele começou a fazer milagres. Ele operou vários milagres, atraiu vários seguidores e os discípulos também que o acompanharam, né? Ele foi até o fim. Há uma colocação muito importante no Evangelho de João, que diz que ele veio para o que era seu, né? E o que era seu aqui é o seu propósito, né? Veio para o que era seu e os seus, o seu povo, a sua família, os seus familiares, não receberam. Mas quando diz ele veio para o que era o seu propósito. Então Jesus veio para um propósito e ele cumpriu com o seu propósito, né? Qual era o propósito? Se entregar na cruz do Calvário por nós. Obviamente que como Deus, ele é onipresente, onisciente, onipotente, né? Também ele é presciente, ele consegue ver e saber o que vai acontecer depois. Ele começou a saber o que vai acontecer depois, pós ele sair do Getsemane. E nesse momento ele soou grandes gotas de sangue. Nesse momento ele começou a entristecer, ali no Getsemane, enquanto ele orava, e dizia, Pai, se possível, passa de mim este cálice, ele entristecia. E entristecendo, a Bíblia diz que a sua alma entristecia até a morte, né? Entristecendo, ele tem ali a primeira fase do sofrimento, a tristeza, a angústia, né? Alguns dizem que ele chega a sofrer um estado de depressão. Eu não consigo colocar, eu não consigo ver assim, mas o sofrimento dele é muito forte, muito tenso, psicologicamente falando é tenso. Por quê? Porque só vai suar gotas de sangue, só vai liberar sangue nos polos ali, as pessoas que passam por um estresse profundo, muito grande, um complexo muito forte, alguma coisa terrível, vai fazer a pessoa ter suor misturado com sangue na sua pele. Poucas pessoas tiveram um acontecimento como esse na história, né? Poucas pessoas, né? Mas ele tem aqui a primeira fase do seu sofrimento, né? A segunda fase do seu sofrimento é quando ele é preso, né? Depois da sua prisão, à noite, né? E do abandono pelos discípulos, Jesus é conduzido perante Caifás ao sinédrio, né? Vedam os seus olhos, zombam seguidamente dele, gospem e batem na sua face, né? Davam murros e esbofeteavam. Você pode conferir isso
no Evangelho de Mateus, né, capítulo 26, verso 27 aí, você vai ver o sofrimento dramático de Jesus. Essa é a segunda fase do sofrimento. Inicia aqui a segunda fase do sofrimento. A primeira fase vem do entristecimento até aqui, né? Aqui é uma fase de por quê? Porque a primeira está interna, né? Aqui ele começa a sofrer de forma externa. Aquele trocadilho ali, né, onde ele é levado ao sinédrio, isto humilha muito Jesus. Ele é humilhado, né? E ele sofre muito nesta fase. Então ele vai passar a terceira fase do seu sofrimento, que é de manhã. Ele é açoitado, exausto, é conduzido através de Jerusalém para ser interrogado por Pilato. E ainda é trocado, né, por Barrabás. Jesus é novamente açoitado, entregue para ser crucificado. Isso aqui é muito forte, né? Ele é trocado por Barrabás. E a multidão que grita ali, que solta Barrabás e crucifica Jesus, essa multidão é a mesma que 3 dias antes cantava, dizia hosanas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosanas, bendito é o que vem, entrou em Jerusalém, colocavam roupas, ramos, e agora a mesma multidão está gritando, solta Barrabás e crucifica Jesus. E dessa forma, ele é entregue para ser crucificado. Aí a gente vai passar para a quarta fase do seu sofrimento, que, tendo mandado açoitar Jesus, no açoitamento romano, a vítima era despida e presa a uma coluna, ou então ela se curvava sobre um tronco. Então, a possibilidade de Jesus estar preso, amarrado, ou então curvado sobre um tronco e apanhando muito, batendo muito, foi quando o seu corpo começou a se dilacerar, a cortar, a ponto de dar para ver os órgãos interiores, né? E a gente está aqui nessa fase do sofrimento de Jesus, que é a quarta fase do sofrimento de Jesus. Ele já havia sido entregue para ser crucificado. Então, antes de seguir para o lugar da crucificação, essa sessão de açoite. Conta-se que muitas pessoas nem iam para a crucificação, eles morriam ali naquela sessão de açoite, né? Aí a gente vem para uma sexta fase do sofrimento de Jesus, ou seja, me perdoe aí, a quinta fase, né, do sofrimento de Jesus. A gente vai para a quinta fase do seu sofrimento, que é quando uma capa de escarlate, né, e uma coroa de espinho, né, ele é envolto por uma capa de escarlate e posto sobre ele uma coroa de espinho. Desamarraram as mãos de Jesus, puseram em meio à tropa romana, os soldados colocavam uma capa sobre ele e põem um caniço na sua mão, uma coroa de espinho na sua cabeça, e os soldados escarnecem dele, batendo no seu rosto, na sua cabeça, e fazendo penetrar profundamente os espinhos no seu couro cabeludo. Isso é profundo, entendeu? Esta fase de sofrimento, quando ele é colocado no meio da tropa,
para seguir ao morro. Então eles começam a bater no seu rosto, na sua cabeça e fazer com que os espinhos dessem rasgando a sua veste, rasgando o seu couro cabeludo, né? E o sofrimento aí é terrível, ele sente muita dor mesmo, né? A gente parte para a sexta fase, que é quando ele, levando a cruz no ombro, né? Eles estão levando ele para ser crucificado, ele vai levando a cruz no ombro, ali a haste da cruz, né? E inicia a caminhada para o Gólgota, Calvário. O peso da cruz, somando ao seu esgotamento físico, faz várias vezes cair. Alguns dizem que ele não caiu, né? Mas faz ele cambalear ali, forçando, ele perdeu sangue, muito sangue. Ele está esgotado, sem comida, com sede e forçando para carregar a cruz. Não quero aqui entrar no detalhe de caiu ou não caiu, né? Eu não estou falando aqui dos pontos teológicos profundos, mas principalmente do sofrimento de Jesus, né? Que foi causado por nós, né? Que eu e você somos culpados, né? Nós seríamos culpados disso aí. Mas ele tornou-se maldição por nós, né? Por nós. E levando esta cruz, lentamente, ele inicia a caminhada, né? E aparece então um homem chamado Simão, o Cirineu, e eles obrigam, e o Cirineu ajuda ele a carregar a cruz até chegar no lugar. Mas o sofrimento vai aumentando, né, cada vez mais, né? Na sétima fase deste sofrimento de Cristo, tá? Ele é crucificado. Nesse momento, eles põem a cruz no solo, deitam Jesus sobre ela, estendem os seus braços ao longo da haste ali do crucifixo, né? E pregam um cravo de ferro em uma das suas mãos. Quando você assiste ali o vídeo, o filme, né? Paixão de Cristo, você vê voar o sangue. Aquilo ali é uma demonstração muito forte, mas o sofrimento de Cristo ainda foi maior do que isso, né? Ainda foi maior. Ele então puxa um outro braço, a ponto de desnocar, de destroncar ali, de fazer ele sentir aquela dor terrível. E porque a cruz de Barrabás era maior, então a cruz não era dele, a cruz era de Barrabás, a cruz era minha, era sua, né? Ele é pregado, os cravos penetram a madeira, em seguida estendem os seus pés, colocam um em cima do outro e um cravo atravessa ali os dois pés, é assim que eu acredito que foi feito, né? E os cravos dos pés, obviamente, que são maiores do que o da mão. E a gente percebe que aqui está um sofrimento terrível. Ele já está fraco, sofrendo sede, fome, cansaço. Ele é deitado na cruz, psicologicamente abalado, e ele sofre aqui este sofrimento terrível, né? Entramos na oitava fase do sofrimento, que agora Jesus, cheio de sofrimentos, cheio de agruras, a alma está abatida. E ele tem um hino: por que te abates dentro de mim, ó minha alma? Né? A alma dele está abatida. Então, ele começa a sofrer afrontas.
porque é como se ele fosse um palhaço, ele está em um espetáculo. Uma multidão em volta dele está assistindo ali aquilo que para eles é um espetáculo. Né? Os pais trazem os filhos e dizem aquilo ali é uma lição. Né? Quem se portar dessa forma terá esse fim. As pessoas maneiam o rosto, zombam dele, dizem, ai, o Cristo salvou a tanta gente, não salva ele mesmo. Uns diziam, desce da cruz, né? A ponto do ladrão. Né? A esquerda fala, desce daí, salva você e salva nós também. Né? Ele está sentindo dores, e as dores são atrozes, em todo o seu corpo, ficando naquela posição horrível entre os céus e a terra, pendurado, né? Por várias horas, os braços estão fadigados, sente câimbras nos músculos, as contrações, as dores, calafrios de febre, a dor está terrível. Muito terrível. É abrasador. Jesus está aqui na sua 8ª fase de sofrimento. A morte ronda Jesus. As moscas pousam em volta do seu rosto, mas ele não pode enxotá-las. Ele sente tudo isso, mas ele sofre, ele padece. Até então, ele encarar a 9ª fase do seu sofrimento, que é o momento que ele se sente abandonado pelo Pai. Todos tinham abandonado ele. Poucas mulheres estavam ali, João, mas agora ele se sente abandonado pelo Pai. E ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Esta é a 9ª fase do sofrimento de Jesus. Ele entra na 10ª fase do seu sofrimento. E na 10ª fase, quando Jesus clama outra vez, bradando, ele se contorce, ele sente muita dor, muita dor. As dores são terríveis, são inigualáveis. Era para ele ter desmaiado, mas ele não vai desmaiar, ele vai suportar tudo. Tudo por mim e por você. Ele entra na 10ª fase do seu sofrimento com dores profundas. E ele sabe que agora ele pagou todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. E então ele clama, Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluias. Mahassurabacai. E nesse momento, aleluias, a morte não tem o prazer de pegar o corpo de Jesus. Eu poderia colocar aqui uma cena que tem no vídeo, mas eu não vou pôr, porque eles cortam, né? A gente sofre... o YouTube não aceita e também o Facebook, né? É porque tem direitos autorais e tá certo. Mas aquela parte do vídeo onde tem um rosto que acompanha Jesus ali o tempo todinho, é um mistério, né? O tempo todo acompanha Jesus ali. Nesse momento dá tipo um redemoinho e ele vaza. Tá? Por quê? Porque a morte não vai pegar Jesus. Não vai matar Jesus. Ele entrega o seu espírito a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe rica e abundantemente.
Que Deus te abençoe poderosamente. Se você não aceitou Jesus como Salvador ainda, faça isso agora, aí onde você está. Faça isso em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus.